Boa tarde, cinquentões! O assunto de hoje é como montar uma carteira de dividendos, uma carteira também chamada de previdenciária. Aquela carteira onde a escolha das minhas ações, das minhas empresas, vai me gerar dividendos que sejam suficientes para arcar com as minhas despesas mensais de uma vida confortável que eu vou ter no futuro, de uma maneira passiva. Não preciso trabalhar e esse dinheiro vai entrar e vai manter aqueles meus rendimentos. Bom, para manter esta carteira saudável, é importante que eu faça boas escolhas de empresas. Vamos lembrar, eu tenho duas maneiras de ganhar dinheiro nas ações no Brasil. Primeiro, ganho de capital. Compro por R$10, a ação sobe para 12, 13, 14, eu vendo e ganho em cima da diferença. E através dos dividendos. Quem são esses dividendos? Os proventos. Dividendos, juros sobre capital próprio, as bonificações, quando a empresa me dá um número de ações a mais, aí, que é uma maneira de distribuir seus lucros também, e até as subscrições, que são aqueles direitos que eu tenho de comprar novas ações por um preço melhor. Vamos basear em dois, dividendos e juros sobre capital próprio. Por quê? Porque é aquele dinheirinho que pinga na minha conta. Independente da questão tributária que entre nos dois, vamos levar em consideração que como aquele dinheiro entra na minha conta e eu posso viver dele, então eu considero estes dois. Beleza. Como que eu faço boas escolhas? Quais são os grandes pagadores? Também chamada de empresas vacas leiteiras, aquelas que me dão o dinheirinho ali para assumir a sobrevivência. Empresas sólidas, empresas que já estão consolidadas no seu segmento, grandes empresas, às vezes com previsibilidade de resultados, que fazem uma distribuição histórica dos seus lucros, e isso tudo nos garante, nos dá um pouco de tranquilidade. Apesar de resultado passado não ser comprovação nem garantia de resultado futuro, elas lhe dão uma previsibilidade. Por exemplo, as elétricas, as empresas transmissoras de energia, por exemplo. Depois que foi feito um investimento naquelas torres, naquela transmissão, naqueles quilômetros de transmissão, a previsibilidade é muito fácil de se buscar naquelas empresas. O fluxo de caixa delas é muito previsível e a distribuição de dinheiro também. Elas são grandes pagadoras. Saneamento básico, grandes pagadores de dividendos. Os bancos pagam dividendos de uma maneira bem interessante, empresas seguradoras. Então a gente tem alguns segmentos do mercado que são historicamente bons pagadores. Esses proventos, essa distribuição, ela muitas vezes está no estatuto da empresa. Então a empresa ela pode citar que em cima dos seus resultados ela vai pagar 30%, 40%, 50% do lucro, ou ela pode às vezes até se omitir, e aí pela lei das SA, elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% dos seus lucros para os seus acionistas. Temos três tipos de ações, lembrando disso. No tickerzinho, finalzinho 3, ação ordinária, aquela com direito a voto. Finalzinho 4, aquela preferencial, ela tem preferência em relação ao recebimento do dividendo. E o finalzinho 11 é uma unit, é um combo, é um conjunto formado por algumas ações ordinárias e algumas preferenciais. Geralmente tem uma liquidez um pouco maior nas units. Por que investir em ações de dividendos? Empresas de dividendos, porque elas podem aumentar o seu patrimônio, por serem empresas sólidas, empresas já estruturadas, elas criam esta renda passiva, que vai fazer com que você consiga sobreviver disso no futuro, e elas protegem o poder de compra do seu dinheiro. O crescimento das empresas, por serem empresas muito sólidas, muito grandes, às vezes o crescimento é menor. Vamos pegar aí Itaú. Para o Itaú crescer 10%, às vezes é mais difícil do que o C6 crescer 100%, o Banco Inter crescer 6%. A empresa pequena, 100% dela, ela faz 6 milhões, para ela fazer 12, é mais fácil do que uma empresa que faz 60 bilhões, fazer 66 bilhões, aumentar 6 bilhões de seu faturamento. Então seria mais ou menos uma ideia a se analisar dentre tantas. Vou colocar as maiores pagadoras, fiz uma análise aqui de janeiro a setembro de 2020, comparando com 2019. Então a gente vê aqui, por exemplo, a BB Seguridade pagou 4,14% nesses 9 meses, contra 1,58% de 2019. A Telefônica pagando 2,54%. Temos o Banco Santander pagando 2,54%. A Vale pagando 2,41%. A Vale é interessante a gente mostrar que pagou bem esse ano, mas não pagou nada em 2019. Então é muito importante que a gente veja a recorrência dos dividendos. Então a gente tem aqui várias empresas, setor bancário, setor de seguros, setor de energia e também saneamento básico, e temos aqui um setor de telefonia. Então são setores aqui que basicamente, historicamente, pagam bons dividendos. Fiz uma relação também
levando em consideração 5 anos, eu busquei esta análise de 5 anos, levando em consideração fevereiro, para não pegar aí o problema da pandemia, da Covid, que alterou demais, estamos pegando de fevereiro de 2000, 5 anos para trás. Por que eu gosto desse tipo de análise? Porque é um histórico mais maduro. Como eu mostrei a Vale pagou bem agora, mas não pagou nada ano passado, então fica complicado. Então se você pegar 5 anos e durante 5 anos há uma recorrência, teoricamente é um fator, é uma análise um pouco mais sólida para a sua expectativa em relação aos dividendos. Temos a Taesa pagando 10,93 em média nos últimos 5 anos, a BB Seguridade 7,57, Santander 7,43, Petrobras 6,97 e por aí vai. Lembrando que a Selic está em 2% ao ano, então tem empresas aí, vamos chegar nesse valor de 6%, que seria um bom valor para os dias de hoje, 3 vezes uma Selic só em dividendos, sem contar a valorização da cota. O que deve se pensar muito aqui também é não analisar apenas pelos maiores dividendos. Eu vi aqui, por exemplo, deixa eu até voltar, Smiles 6,79. Smiles é uma empresa que está totalmente ligada a Gol, é uma companhia aérea. Então, será que vale a pena? Não pode ser só o dividendo como indicador para a sua compra, para a sua decisão de compra daquela empresa. Então, não leve em consideração apenas o dividendo. Use ele também como análise. Veja se esse dividendo é recorrente, se não há alguma coisa específica, como aconteceu com a Vale agora. De repente a empresa está pagando um pouco mais, mas ela vendeu um imóvel, ela vendeu uma frota de carros, ela ganhou uma briga na justiça, ela teve uma isenção fiscal temporária. Tudo isso pode ser escondido aí no dividendo se você não tiver olhos melhores, e aí esconde para aqueles incautos, para aqueles que não analisam direito, empresas como a Cielo, como a Eternit, que chegaram a pagar altíssimos dividendos e depois levaram os seus investimentos para uma situação bem ruim. O dividendo é uma bola de neve, a nossa carteira de dividendos. Então essa bola de neve, quando você joga no morro, ela vai crescendo. Nós temos duas maneiras de fazer ela crescer. Deixa ela crescer sozinha, invista uma vez, e ela, conforme vai rodando e descendo o morro, ela vai criando novas camadas e vai crescendo, ou eu vou ajudar. Eu vou jogando um pouco mais ali, vou criando novas camadas para ajudar a velocidade desse crescimento. Para isso eu uso os juros compostos. Tem aquela velha frase que é atribuída a Albert Einstein, ninguém sabe dizer se foi ele que disse mesmo, que é sobre o poder dos juros compostos, a força mais poderosa do universo, capaz de construir riquezas de maneira sólida e constante. Concordo plenamente. Ao reaplicar os dividendos, você compra novas ações sem desembolsar dinheiro novo, diminuindo o seu preço médio e aumentando o valor da sua carteira de investimento. Tome muito cuidado em escolher as suas ações para as suas carteiras, as suas empresas apenas pelos dividendos. Eu vou colocar 4 cenários aqui, não vou me aprofundar neles, que é um cenário com uma empresa ruim, com dividendo ruim, uma empresa ruim com dividendo alto, que é o que aconteceu, que eu citei, por exemplo, Cielo, citei a Eternit, empresa boa com dividendo baixo e empresa boa com dividendo alto, que é a melhor empresa que tem. Nesses cenários, vocês comecem a analisar quanto que a gente investiu, depois de 12 anos, quanto que deu, o seu patrimônio foi de onde para onde, o seu dividendo foi de onde para onde, e chega à conclusão rápida aí, que é a melhor empresa, claro, a empresa que a gente busca, que deve ser o foco da nossa análise, é a empresa que tem o seu investimento líquido caindo bastante, porque você consegue com seus rendimentos fazer com que seu investimento zere. Às vezes, nesse último quadro, em 8 anos, o que eu recebi de rendimento eu já paguei o meu investimento, aí vira só festa, só lucro, e o patrimônio aumenta, porque também há um aumento na cotação da empresa. A longo prazo, gente, empresa boa, a longo prazo, a cotação cresce. Curto prazo, médio prazo, pode ter algum problema, mensagem, conversa fiada, notícia, etc. O mercado pode oscilar. Mas empresa boa, historicamente a longo prazo, empresa boa, a cotação vai acompanhar. Isso existem centenas de estudos que demonstram. O melhor dos mundos, então, empresa boa, com bons fundamentos, que se valoriza e traz também um aumento dos seus dividendos. É isso que a gente busca. O que eu uso como indicador? Primeiro, onde buscar os indicadores? O que é um indicador? O indicador é aquele item, aquela indicação que requer a sua atenção na escolha. Eles que vão mostrar se vale ou não vale a pena investir naquela empresa, se a empresa é boa ou não para o seu investimento. Isso faz parte da análise fundamentalista. A gente está falando em investimento, em virar sócio da empresa. Então a análise fundamentalista ela vai analisar os fundamentos daquela empresa realmente.
Já uma análise grafista, quem analisa gráfico, day trade, candle, que são aquelas velhinhas vermelhas, verde, subiu, desceu, a expectativa do mercado, isso aí varia muito conforme as notícias de curto prazo. E você vai ganhar na especulação independente do que faz aquela empresa. Já a análise fundamentalista, ela é baseada no que a empresa realmente faz no mundo real. É muito usada para quem é buy and hold, compra e espera, segura, guarda, vira sócio realmente da empresa. Quem trabalha dentro da filosofia buy and hold só se desfaz de um ativo quando esse ativo perde algum fundamento. Fica muito esticado, a empresa passou por um escândalo, teve um problema maior, morreu o cara que era o bambambam da empresa e aí o filho assumiu e mudou o fundamento daquela empresa, aí você pode pensar em se desfazer ou não. Onde achar então esses indicadores para essa análise? Todo site, toda empresa que está na bolsa é obrigada a ter um site de RI, relação com os investidores. Só digitar no Google, o nome da empresa é RI, então Magazine Luiza é RI, entendeu? É jogar lá, Gol RI, CVC RI, você vai achar o site de RI que vai ter todos os demonstrativos, trimestralmente tem que ser apresentado essas demonstrações de resultados, tem os DRS e você consegue achar todos esses dados. Além disso, a gente tem alguns sites gratuitos, não é propaganda deles, são todos de graça, eu uso bastante, então por isso que eu falo deles, que é o fundamentos.com.br, o statusinvest.com.br, o investing.com.br, dentre outros, que você coloca lá o tickerzinho da ação e ele te dá um compilado destes dados históricos, desses dados fundamentalistas. Quais que eu levo muito em consideração? Desculpe, o dividend yield, ele te dá uma base, mas a gente já reforçou que não pode levar em consideração apenas ele, que é como é calculado o dividend yield? Quanto que a empresa te deu de dividendo em relação ao preço atual da sua ação. O ROI, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quer dizer, quanto que aquela empresa consegue fazer de dinheiro em cima daquele dinheiro dela. Então, se ela tem R$1 milhão e ela faz 1.300.000, ela consegue fazer 30% de ROI. Nós temos o que é muito bom, nós temos o lucro líquido, que é muito importante de se ver, e também o histórico disso. A empresa dá lucro, esse lucro é recorrente, porque eu sempre me lembro aí de Uber, de Tesla, as pessoas investindo absurdamente nessas empresas, essas empresas às vezes não dando lucro. Então, o investidor quer o quê? Lucro. Quem abre uma empresa quer o quê? Lucro. Essa é a vantagem. Essa é a realidade, na verdade. Então, a gente tem um histórico de lucratividade dentro das 300 empresas que eu tenho na Bolsa Brasileira. Se eu tenho lá 30, 40 que são sólidas, que me dão lucratividade, por que eu vou investir o grosso do meu dinheiro em outras empresas? Posso brincar, especular de uma maneira diferente. Investidor, sócio da empresa, quero o lucro daquela empresa. Especulador, quero pegar uma oscilação do mercado. Vou investir numa RBR para ela brincar, vou investir numa Oi para ela brincar, na CVC para ela brincar, tantas outras, né? Cielo, e tem muita gente especulando com muita coisa por aí. O que mais? Então eu tenho o ROI, eu tenho o dividend yield, o lucro líquido, eu tenho a geração de caixa operacional, eu gosto de ver quanto que aquela empresa consegue gerar caixa para movimentar suas operações. A dívida líquida está alavancada, como que é essa dívida líquida em relação ao seu patrimônio líquido. E aqui eu tenho que frisar o seguinte, nem sempre dívida é ruim. Você pega uma grande transmissora de energia, por exemplo, que pega um dinheiro barato, pega um dinheiro no BNDES a, sei lá, 4% ao ano, e ela faz 30%. Então ela pega 1 bilhão e ela vai pagar 4% disso ao ano. E então ela investe esse 1 bilhão e faz 30%. Então ela teve, na verdade, 26% de ganho, é os 30% que ela fez, contra os 4% que ela está pagando. Ela teve 30% de rentabilidade, 300 milhões de reais que ela faz, e ela paga só 40 milhões, então ela fica com 260 milhões de lucro em cima de um dinheiro de terceiro. Então, às vezes, é mais inteligente fazer isso. Só tem que acompanhar se essa lucratividade, se essa alavancagem, se esses empréstimos não crescem demais e podem atrapalhar o fluxo de caixa dela. Crescimento nos últimos 5 anos, esses sites também nos dão esse crescimento. A empresa vem crescendo, vem conquistando o mercado, vem se solidificando, ou ela está parada, ou ela está diminuindo. Então é importante para mim também. O ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, a diferença do ROI é que ele pega também o dinheiro dos empréstimos, o dinheiro da alavancagem, é o lucro operacional líquido dividido pelo capital investido. Então, fazendo essa conta, você consegue saber o lucro da empresa de acordo com cada real investido. E isso mostra quão bem essa empresa utiliza o seu dinheiro. Então, por exemplo, se a empresa tem 9% de ROIC e investe R$100, ela tem então R$9 de lucro.
vantagem desse indicador é que é possível comparar as empresas do mesmo setor. Eu pego, por exemplo, a Taesa, que é o setor de energia, e eu vou comparar com uma Enel, com uma Cel, com a CESP, com, sei lá, com uma Elétricas do Brasil, enfim, alguma empresa que seja do mesmo, a Equatorial, empresas do mesmo setor. Não posso comparar banco com energia elétrica, não faz sentido. E aí, esse indicador ele acaba nos ajudando para ver qual delas tem uma vantagem competitiva, qual consegue ter mais lucro com o dinheiro em relação à outra. Também é um bom indicador. Não levar em consideração apenas indicadores isolados, eu acho que você tem que montar um mix disso para ver qual que tem a melhor competência. Então, o retorno que ela tem sobre o patrimônio. É uma empresa que tem uma margem, eu gosto de margens gordinhas, então a pessoa que tem lá uma margem líquida 20%, 30%, ela tem uma gordura melhor do que às vezes tem empresas de varejo com margens bem próximas de 5%. Então, ela tem pouca gordura para uma hora de uma crise queimar. Tem que vender muito para que aquele valor seja bom. Então, às vezes você consegue empresas que tenham uns retornos melhores. O preço sobre o lucro, o PL, que ele te diz o preço daquela ação em relação a quanto que ela te dá por ano, ele vai te dizer quantos anos leva para você retornar o seu investimento. Isso me afasta um pouco de empresas como Tesla, 1000 e tantos anos, a própria Magazine Luiza agora, 400, 500 anos para recuperar, o Banco Inter, todas elas que, no meu ponto de vista, acabam ficando distorcidas. O preço sobre o valor patrimonial, quer dizer, imagina quanto vale a empresa. Você pega todo o valor do patrimônio daquela empresa e divide pelo número de ações e chega no valor patrimonial de uma ação. E aí você vê se o preço está compatível. Se o valor patrimonial dela é 10 e ela está sendo vendida a 15, ok, 1,5. Agora, se o valor patrimonial dela é 10 e ela está sendo vendida a 100, ela está sendo vendida 10 vezes o valor do patrimônio. Será que esse número é coerente? Então você consegue analisar com seus pares, empresas do setor elétrico, empresas do setor bancário, empresas de seguro, empresas da área de saúde, você faz uma análise em relação às empresas, mas esses sites também comparam as empresas. Aí temos o EBITDA, né, também chamado de LAGIDA, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é um indicador que mostra a lucratividade da empresa, mostrando quanto dinheiro operacional se conquista com cada real investido. Faça um mix, analise com calma isso, brinca um pouco ali. Status Invest tem um negócio muito legal dos quadrinhos. Eu quero ter um dividend yield mínimo de tanto, máximo de tanto, a lucratividade de tanto, o ROI, o ROIC, lucro por ação, enfim, você consegue ir brincando e entendendo um pouco o que esses indicadores mostram para trazer aquelas grandes empresas de dividendos para a sua carteira. Lembrando que tem um outro segmento aí, que é o de fundos imobiliários, que é um grande ativo para dividendos. Eles pagam 95%, por lei, 95% dos seus lucros em dividendos. E isso tem que ser feito semestralmente, mas todos eles pagam mensalmente. Então todo mês cai aquele dinheirinho na sua conta. Então é um grande ativo para a formação de uma carteira previdenciária, uma cartão de dividendos. Ficou um vídeo longo, mas eu espero que tenha dado uma boa noção de como dá para a gente construir bons ativos e uma carteira que nos leve a um futuro onde a renda passiva garanta a minha vida, os meus gastos de uma maneira confortável. Bom domingo, bons investimentos e até a próxima!